nasceu em 76. 13 de novembro de 76. Nossa casa era uma casa grande, né? Mas a família também era grande. Cada um dormia na sua rede, tinha o seu lugar determinado. Só tinha um quarto que tinha cama de casal, que era a cama de papai e mamãe. Então as meninas dormiam num quarto e os meninos dormiam separados em 2 quartos. Eu, desde novinho, escolhi um cantinho do lado da janela, na sala de jantar. Ele era muito apegado, o pai dele. Ele ia para a roça. Rapaz, eu ensinei eles a trabalhar, a respeitar o povo. Eles sempre foram meninos que não me deram muito trabalho, não. E todos os dias pela manhã, eu sempre acompanhava o papai. Se fosse no verão, eu estava carregando algodão, estava ajudando ele a encher os sacos de algodão, ou viajando para vender ou para comprar. Eu saía para a roça de manhã cedo, começava a trabalhar quando dava 10 horas, eu dizia: Josmar, se você quiser ir para casa, vá que eu só vou 11h30. Não, eu só vou mais pai. Aí nós estávamos limpando o arrozinho, aí quando eu botava uma carreira fora, ele botava outra também. Encostava, eu fazia o acelo das 2 carreiras, aí fazia das outras 2, nós pegávamos de novo, voltando. Chegava com fome, tão suadinho, tão grudadinho. E gostava muito de acompanhar o pai dele. Toda a vida, ele sempre foi trabalhador. Ele tinha que estar mexendo, fosse com que fosse. No inverno, a gente tinha a responsabilidade de todos os dias, de manhã cedo, papai começava às 5 horas, amolava a ferramenta de todos os filhos, e quando era 6h30 estávamos todos em caminho da roça. Quando Josimar cresceu, os outros já estavam por o mundo, atrás de viver, de achar uma coisa para ver que ali não dava nada. O primeiro foi o Ademir, meu irmão, foi para São Paulo. O segundo foi Aldir, que foi para Manaus. E eu fui ao terceiro ir para Manaus. Aí o pai dele foi e botou uma vendinha para ele, uma bodeguinha, naquela época chamava bodeguinha, né? Aí botou aquela bodeguinha para ele trabalhar ali, aí nós fomos para Vazia Alegre. Ele sempre foi diferenciado. Eu nunca vi Josimar assim, com uma infância assim, não. Eu vi Josimar já com a expectativa já de trabalho, desde quando ele ficou sozinho com o papai. Já tinha o comérciozinho dele. Naquela época tinha a cultura de ter o caderno do fiado. Eu sempre busquei ouvir as pessoas, e lá no mercadinho eu tinha muitos clientes que tinham dificuldade, que tinha que ser compreendido. Ele vendia e ia anotando no papel. Por comprava, ele notava, aí às vezes pagava metade, aí ficava sem pagar novamente, porque não tinha que pagar. Aí ele dizia: ô mãe, essa conta já está tão velha, vai dar por terminada essa conta. E aí era assim. Ele ajudou muitas pessoas desse jeito aí, viu? Desde criança, aqueles meninos que gostam de dar as coisas, né? Ele era assim, preocupava com os outros. Para ele não era para ninguém passar precisando. Ele vê se ele tivesse um pouco no bolso, ele ainda tirava e dava. Deus sabe do coração dele, ele é bom. Mais ou menos com 8, 10 anos, aí ele sofreu uma barroada no Vale Jaguari. Eu fui atropelado por um ônibus e passei por muitas dificuldades. Passei mais de 72 horas em coma em outra cidade. E aí, nesses momentos difíceis, geralmente a gente faz uma reflexão melhor. E dentro dessa reflexão, aumentou mais ainda a vontade de buscar um futuro melhor. E aos 14 anos de idade, tomei uma atitude que foi uma das mais difíceis da minha vida, que foi deixar o meu pai e a minha mãe aí embora para Manaus. Quando foi um dia, ele foi dizer: eu vou caçar um meio de vida para mim. E toda a vida ele foi inteligente demais, o Josimar. Aí ele disse: eu vou me embora. E assim eu comecei em Manaus como vendedor de confecção, colcha, panela, lençol. Começou vendendo a pé.
Aí passou para a bicicleta, da bicicleta passou para a motinha. E depois disso ele não parou mais, né? Que história, viu, Josimar? Primeiramente, desejar boa noite a você, telespectador que está nos assistindo. Eu sou o Romeu Silva. Vou estar hoje aqui com o Josimar e a Detinha, né? Nesta live. Josimar, boa noite. Boa noite, Detinha. Boa noite. Primeira live do ano, né? 2022. Pode contar a expectativa aí. Que o povo quer saber, né? O povo gosta de saber das expectativas aí de live, que é muito bem assistida, que o pessoal gosta de saber das histórias. Conta um pouquinho pra gente aí. É isso aí. Boa noite a todos que mais uma vez nos assistem nessa live. Como vocês veem, um cenário totalmente diferente. Nós tivemos aí o mês de janeiro de recesso, a Detinha estava meio indisposta, sem querer trabalhar. E aí eu tive que ceder à vontade dela de tirar essa folguinha aí o mês de janeiro, né? Sabe, né? É muito trabalho, né? Mulher geralmente é que manda mesmo, né? A gente tem que obedecer. A última palavra é da mulher. Não foi, Detinha? E aí, gostou das férias, Detinha? Foi bom? Não, foi não. A gente ficou foi com saudade. Mais de 1.568 pessoas. É uma alegria, né? Muito grande. Também a saudade que a gente estava de estar esse momento aqui, esse momento junto com vocês aí de casa, curtindo, né? Que a gente pudesse ter essa troca assim de informações. Então, agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui junto com vocês, agradecer também a presença do Romeu. Obrigado. Nesse início, né, de 2022. É isso aí, já vamos começar com o pé direito. Agradecer. Mas olha, nós começamos bem diferente, né? Até o cabelo tá bem diferente aí, ó. Vendo aí o cenário aí. Estilo Meu, deu trabalho fazer esse negócio aí, né? Misturar. 2 horas. Acho que desmancharam minha pulseira, botaram no cabelo dele, foi? Rapaz, eu falei com o Josimar aqui, gente. Eu acho que se ele fizesse no cabelo dele, acho que ia ficar uma coisa estilosa, viu? Povoado de Timbaúba, né? É isso? Tu conhece? Conheci, você estava conversando aqui. Só lembrar pra você também que o próximo episódio é dia 14, próxima segunda-feira. Eu não sabia de muita coisa que tem no vídeo aí, a gente viu esse vídeo maravilhoso, né? Trabalhar com o pai desde os 10 anos, sair de casa com os 14, não é pra muita gente não, o cara tem que ser corajoso, né? Pode falar um pouco pra gente aí? Realmente, como o meu irmão Ailton falou, eu consegui, graças a Deus, fazer algo diferente na minha vida, sempre buscando um diferencial. Quando eu tinha meus 11 anos de idade, eu já tinha a mente, talvez, de uma pessoa de 16. Quando cheguei aos 14, a mente mais evoluída ainda, talvez para uma pessoa de 17, 19 anos, 18. E isso foi criando essa história que, de certa forma, nos orgulha muito, né? Das vitórias, das batalhas enfrentadas. Em alguns momentos, a gente naufragou em algum projeto, mas nas maiorias dos projetos nós fomos vitoriosos. Projetos de vida, né? Que isso é o que é mais importante, a gente conseguir executar os nossos projetos de vida, chegar hoje aos 45 anos e olhar para trás e ver meu pai e minha mãe, falar do orgulho do filho. Não é o que a gente pensa. O importante é o que as pessoas, meu irmão Ailton, a minha mãe Nilda, papai Zé Batista, o importante é o que eles hoje estão relatando, que realmente faz a gente pensar e voltar no passado. Rapaz, coisa boa. 45, o menino tá novo, né, rapaz? O menino tá novo ainda. Mas eu fico pensando, isso na hora de acordar de manhã cedo, rapaz. Como é que era? Seu Zé já chegava terrorizando já, bora levanta, menino. Quando eu falei na ferramenta, na realidade, lá no Ceará tinha uma cultura. A ferramenta era uma enxada, e essa enxada, hoje já tem o esmeril e tal, a modernidade. Naquela época, era um pedaço de ferro que pegava uma marreta e a enxada era amolado, era o ferro batendo em cima da enxada para que amolasse a ponta da enxada para ir para a roça e cortar o mato. Então, essa batida de ferro com ferro era o nosso despertador. 5 horas, 5h30 da manhã, Zé Batista já estava lá. Nós éramos 5 homens, eu era o caçula, e todos
seguia com sua enxada já, e papai tinha a cultura de acordar mais cedo e fazer esse despertador aí na nossa Despertador bonito, cabeça. viu, rapaz? Agora, Josimar, todo mundo sabe aqui, né? Acho que o pessoal que está assistindo a live também, que quando a gente é o mais novo, né? É o caçula da mamãe, a gente sempre tem um apelido. Fala pra gente aí, tu tinha algum apelido assim que tua mãe te chamava? Não. Lá em casa não foi uma família típica de apelido, né? Eu acho Apelido Eu carinhoso. acho que o único que teve um apelido lá em casa, eu acho que foi o André. E ele zangava quando a gente chamava ele de buchudo, porque ele quando era novo, comeu muito e mamãe disse que quebrou a barriga dele. Mas era o buchudo e ele É zangava. o famoso bucho quebrado, né, que chama, né? Deputada, queria fazer alguma pergunta aí pro Josimar, pode ficar à vontade, viu? Sim, aproveitar também, né, para a gente dar o alô aqui, eu fico curtindo nossos amigos que estão junto com a importante. gente. O prefeito Flávio, da cidade de Araguanã, nosso amigo Henrique Júnior, lá de Timon, a prefeita Josinha, da cidade de Zedoca. Tem até, Romeu, de São Bernardo, São Paulo, pessoas curtindo, Rapaz. mandando oi, de Caxias, de Centro do Guilherme, de Maranhãozinho. A gente só tem mesmo a agradecer a todos vocês. Estamos com mais de 2.000 pessoas, né, curtindo junto com a gente. De Carutapera, todos ligados na live. Muito obrigado. Mandando os Zedoca. parabéns. De Zedoca, com certeza, aí junto. É sempre muito bom. E a gente sempre tenta, Romeu, aqui, fazer o máximo possível da transparência, né? Exatamente. Iniciar esse ano 2022 contando um pouco da história do Josimar, como foi chegar, né, tão conhecido nessa liderança de voto. Mas fica uma dúvida, quando é criança que pega. Ele já ri, já que ele sabe. Me diz uma coisa, como era ir para a escola naquela época, assim, lá na Timbaúba, com toda a dificuldade que eu também sei, lá do Ceará, do interior? Olha, lá era 3 quilômetros e era no pezinho. E por incrível que pareça, eu me lembro que um dos meus professores era o Aldemir, meu irmão mais velho. E na época ele só tinha feito a 5ª série. Mas era um professor que meio enjoado, abusado, hein? E depois eu tive a Rita, tive várias professoras ali na alfabetização. Depois teve a 1ª série, e qual eu repeti, pois lá no povoado não tinha a 2ª série. Eu acho que Detinha conheceu, era só uma sala com um banheiro e um alpendre muito estreito na frente. Essa era a escola que ainda hoje está lá, hoje não funciona mais. Ao longo do tempo, os prefeitos vão adotando situações administrativas, e lá hoje os alunos que tem nesse povoado ainda vão para outros polos escolares que têm um transporte escolar. Hoje está desativado, mas o prédiozinho ainda está lá, meio feinho, mas eu até visitei, acho que nós fomos lá uns 3 anos atrás, não foi, Detinha? Um pouco 4. mais. Um pouco mais. Mas era aquela pernada, era 3 quilômetros para ir e 3 quilômetros para vir. 6 quilômetros aí fazendo uma caminhada boa, viu? Dá muita vontade de estudar, né? Rapaz, aí é. Ela, Olha aí, se hoje olha tem aí o que aluno deu, viu? Olha aí o que deu o estudo. Agora, Josimar, para quem não sabe aqui, a gente viu no vídeo, bodeguinha. Explica pra gente aí como era a tua bodeguinha. A bodega vem do sotaque cearense, né? Aqui no Maranhão seria chamado de mercadinho. Mercadinho, né? Lá era bodega, um mercadinho onde tinha só pastilheiras ao redor um balcão com as pastilheiras ao redor das paredes. Não teria aquelas pastilheiras ao meio do ambiente. Escorredor, né? Escorredor, Então, essa bodega, ela foi uma escola de vida empresarial, de vida de comerciante, que papai deu a oportunidade. Primeiro ele colocou a bodega e assumiu Aldir, André, Ailton e Aldemir. Depois eles foram embora e a bodega passou para o André. Consequentemente, o André foi embora. Eu, como filho caçula, fui o último a assumir essa bodega. Quando eu assumi,
a bodega, já era o último filho que estava ali dos 5 filhos homens, era o último que estava com o papai. Eu sempre fui muito apegado ao papai, eu sempre, desde de pequeno, talvez por ser o caçula, eu tive uma infância até mais eu diria, mais atenciosa do que os outros, né? Porque os meus irmãos nasceu 1 ano de diferença de um para o outro. Eu demorei um pouquinho, então quando eu nasci, o Aldemir já tinha 12, 13 anos, então já foi o caçula, já foi o xodó da casa. E sempre bem cuidado, sempre bem acariciado por todos. Quando eu nasci, mamãe, com 14 dias, mamãe foi para São Paulo fazer uma cirurgia e eu fiquei aos cuidados da Josinha, que hoje é a prefeita de Zedoca, e ela tinha, acredito que, 10 anos de idade. Nova, né? Eu passei uns dias na casa da minha avó, outros dias eu passei na casa de uma moradeira, que era a dona Chiquinha, que até quando eu tinha meus 10 anos, os meninos me aperrearam lá em casa, que eu fui criado pela dona Chiquinha. Ela é uma pessoa que... aquelas pessoas que moram de favor para fazer uso da terra da pessoa que é o dono e que plantava plantava arrendado. Quando colhia, pagava a renda ao dono da terra e ficava com o restante. Isso, no sotaque lá do Ceará, isso é que era uma moradora de terra. Então, foi mais ou menos isso, né? Se a gente for contar, é toda uma vida, né? É Toda uma vida, verdade, é verdade. a gente levaria o tempo da live viu? quase todo. Então, para você que quer já, né, abrir um empreendimento, abra sua bodega na sala de casa, dá para vender umas coisinhas assim. Você fala muito bem dos seus irmãos, né, que foram cedos também, saíram de casa. O que você lembra, assim, a brincadeira que vocês brincavam, as lembranças que tu tem, assim, com teus irmãos? Olha, eu convivi muito com todos os meus irmãos, né? Eu convivi com todos, mas eu acho que pela proximidade de idade, o que eu tive mais participação, de brincar mais, se divertir mais, foi com o André. A diferença de idade minha para o André é aí 5 anos de idade. Então, André e a Iris Mike viviam no rol da infância ali meus 8, 7 anos. Tanto nós brigávamos como brincava muito. O André maior, quando fazia alguma artimanha comigo, eu fazia logo que estava chorando, mamãe vinha logo bravo com ele. Rapaz, minhas irmãs, né? Já viu, né? Minhas irmãs faziam, né? Rapaz, minhas irmãs faziam isso direto comigo. Olha, entrava no couro. O André também pegou umas lapadinhas, né? Mamãe. Rapaz, tu é doido. Quer fazer alguma Mas pergunta? no comércio, Josimar, tinha muito furo, muito fiado? O comércio tinha, e papai brigava muito e dizia que eu era mão aberta. E a mão aberta, eu conhecia a pessoa, ele dava um limite, porque ele também tinha negócio, papai era negociante, comprava o arroz, ele tinha uma caminhoneta, uma antiga C10, e papai andava naquele sítio comprando arroz, na época de algodão também, feijão, milho, e ele dava um limite, e quando ele cuidava que não, eu ultrapassava o limite do crédito que a pessoa tinha. Você imagina hoje, né? Hoje ainda existem pessoas com tanta necessidade, você imagina naquela época que a gente não tinha uma educação de qualidade, era normal não se estudar, era normal não ter... Por exemplo, o povoado que eu morava não tinha um BS, não tinha um posto de saúde, não existia em lugar nenhum, lá na Redondeza, um posto de saúde. Então, adoeceu, de alguma forma, tinha que ir para a cidade, era 13 quilômetros de distância da sede do município. Então, papai dava aquele aperto, aí eu ia cobrar, a pessoa contava uma história e tal, e eu voltava para dizer, amolecia o coração. Não dá, tu te abre demais, tu
daqui a pouco não vai ter mais nada na pasteleira aqui, vai ter só as pasteleiras e tu vai ficar com esse caderno aí olhando os valores das pessoas que te devem. Mas, graças a Deus, sempre a gente entrava no acordo e uns pagavam, outros não pagavam, depois aqueles que não pagavam no mês pagavam no outro, como todo comércio. Em alguns momentos eu flexibilizava algumas coisas, mesmo às vezes papai retrucando, mas era da minha índole naquela época já poder ser útil para alguém. Ajudar o próximo já, né? Atrapalhava na compra, né, para revender. Agora eu também ganhava muito na questão, no requisito de comprar, porque eu estava todo dia nos comércios, naquela época a inflação de um mês para o outro era 80%. Então, nessa atualização de preço e comprar no momento certo, eu era muito ativo nisso. E papai se orgulhava disso, porque quando papai ia nos fornecedores, nos atacadistas, eles elogiavam. Pelo meu tamanho, a minha mente já evoluída, a minha forma de chegar, negociar, pedir um desconto e chorar e tal, e todo dia estar atualizando os preços, dando aquela volta no comércio, fazia com que a nossa mercadoria sempre fosse vendida no preço real do dia. Mas é o famoso quem não chora não mama, né, Josimar? Você que está assistindo nossa live, quiser mandar uma pergunta também para o Josimar, pode ficar à vontade, que a gente vai estar lendo aqui nos comentários também, né? Foi uma infância meio que difícil, né, Josimar? Até você se mudar para Manaus, né? Até você conhecer outra área de empreender, você também vendeu panelas. Pode contar para a gente? Eu diria que eu fiquei no povoado de Timbaúba até, eu acredito que acho que os 7 anos de idade, por aí. Depois foi que veio a mudança, o papai comprou uma casa na cidade e a gente foi morar nessa casa. E aí os mais velhos já estavam lá e eu fui estudar no colégio Luiz Corrêa, um colégio municipal que ficava, eu acredito que a 1,5 km da minha cidade. Era no centro, eu morava num bairro. Um pouquinho mais perto, né, do que 3 quilômetros. Eu fiz até, se não me engano, até a 5ª série lá. E depois fui para Manaus. Lá em Manaus foi outro recomeço, tudo diferente, mas graças a Deus deu certo. Eu retornei a Manaus tem uns 6 anos. Betinho não gostou de Manaus, não, mas eu adorei quando eu retornei lá agora. Vamos novamente lá, né, Betinho? Gostou, não? Quando foi para deixar o Ceará para ir para Manaus, assim, o que é que tu acha que foi mais difícil deixar para trás? Ter que sair e ir para Manaus tão jovem? Olha, eu não nenhum momento me passou medo, porque eu estava saindo com a liberação de um juiz assinado por papai para ir na companhia do meu irmão mais velho, Aldemir. Com isso também, e alguns amigos com a gente, conhecido, que eram vários vendedores que iam para trabalhar com Aldir, com Aldemir, com meus irmãos que já estavam lá. Entre eles também o Zé Didário. Estava nessa viagem também, que era como um pai, né, de Centro Guilherme. o atual prefeito de Centro Guilherme, que era como um pai e irmão para mim. E ali a gente viajou junto, a Zé Didário, que todas as bocas de noite, papai e eu, era o único amigo que eu tinha no povoado, só era eu e o Wilton, da mesma idade, o filho de Zé Didário. E eu não senti nenhum medo, não. Eu senti realmente um aperto no coração ao deixar papai e mamãe. Papai sempre um homem duro, aquele sertanejo mesmo que enfrentava tudo, mas pela primeira vez eu vi na saída papai lagrimar, e aí eu fui pensando naquilo, né? Era o último filho que ia saindo, né? De 5. A Josinha já estava casada em Manaus, de 5 homens e 2 mulheres. Eu era o último a sair. A Irismar já estava lá também, já residindo. Então, eu era o último que estava saindo. Eu realmente fui a viagem toda pensando naquele momento. Mas eu me sentia saindo de casa
para casa, porque eu fui morar na casa da Josinha, que já era casada, e cheguei e me senti em casa também. E acho que o choro acho, do teu pai acho que foi mais pela idade, né? De tão novo assim para outra cidade. Caçula, né? Caçulinha, né? É o caçulinha do papai, como chamam hoje em dia, né? E o último, né? Eles estavam vendo ali o último filho sair e eu voltar a uma casa, a residir numa casa, dois idosos. Já papai, acho que naquela época, já tinha seus 50 e alguma coisa. Mas interessante é que nós pegamos um transporte para Juazeiro do Norte, depois outro para Teresina, e lá em Teresina já tinha uma passagem de avião para todos, né, reservada, e essa passagem, quando chegasse lá, a gente já chegava devendo ela, para pagar. Mas interessante é que eu estou me lembrando de uma história, Detinho, que em Teresina eu já comecei a ganhar dinheiro. Eu cheguei no aeroporto de Teresina, nós chegamos na rodoviária de manhã cedo, nosso voo só era à noite, meia-noite. E aí a gente pegou um ônibus coletivo e fomos para o aeroporto. Chegando lá, ficamos lá, e lá por volta de meio-dia, eu vi um movimento lá de uma pessoa com vários sacos, tal, discutindo o preço, e eu me aproximei. Era um vendedor de sandália que estava embarcando essa sandália para Manaus. E aí veio na minha cabeça, nós éramos, acho que 11, era 12. E cada um tinha o direito de embarcar 25 quilos. E a gente só com uma borocazinha, que acho que cada boroca não dava 10 quilos. Eu chamei o cidadão lá e fizemos uma negociação, juntamos toda a bagagem em 3 pessoas e eu fiquei com 100 quilos livre para negociar lá com o cidadão lá. E assim eu já comecei a botar meu dinheiro no bolso na viagem. Tava com a boroca, Tá vendo sabe aí? que é boroca, mano? Não sei. Sabe não que é boroca não, mano? Boroca Uma não. mochilazinha, uma sacolazinha. Tá. Só a bolsinha, né? A de lá, né? bolsa, Rapaz, é porque tem algumas palavras do Ceará que o pessoal daqui não conhece, né? Qual que tu falou mesmo? A boroca, a bodega. Bodega, eu também não sabia, eu fui saber depois que eu vi o vídeo aqui. No vídeo mostra um momento, acho que... Mas aí eu me senti na obrigação de chamar todos para um restaurante, ainda paguei o almoço de todos. Olha aí. Mas tá vendo? ainda restou uns trocados lá para... Lógico. Eu cheguei em Manaus, que a gente saiu o primeiro dia para vender, aí o gerente lá perguntou, e aí, você vai querer o vale para alimentação? Eu disse, não, ainda tem aqui um resto lá. Todos pegaram, lá tinha o vale todo dia de manhã para alimentação. O transporte ia deixar no bairro e só ia buscar à noite. Somos ainda 2.385 pessoas nos acompanhando. Muito Teu celular obrigado. prestou, cara? Rapaz, claro, senhor. Rapaz, o pessoal gosta demais do Josimar, né? Agradecer aqui, são milhares de corações, né? Perguntas chegando também que a gente vai já ler. Estou só esperando o pessoal aqui do ponto falar pra gente aqui. Mas, Josimar, no vídeo mostrou uma época difícil, né? Um momento difícil, acho que da tua vida, que foi o acidente que você sofreu. Tem alguma lembrança, assim, aqueles flashes? Eu não gosto muito de lembrar e nem tem como lembrar, né? Porque quando há um acidente dessa forma, você fica desacordado, a mente realmente não consegue... O que eu sei mesmo é mais contado por papai, por mamãe, porque o que eu me lembro é que eu estudava à tarde, cheguei da escola por volta de 5 horas da tarde, perguntei para a mamãe para onde o papai tinha ido. Ela disse, não, ele foi olhar a caminhonete que estava pintando, e ele ia trocar de cor da caminhonete. E com isso, eu, curioso, peguei a bicicleta, e aí, numa travessia lá, eu não atravessei, mas na velocidade que eu ia descendo a ladeira, eu peguei o acostamento da contramão. E o ônibus vinha parando na contramão. E aí foi uma colisão de frente. Daí eu não lembro, né? Eu não lembro mais, mas as pessoas relatam que chegaram e aí apanharam eu desmaiado, levaram para o hospital, e aí chegou o comentário, era mais ou menos
não é, era mais ou menos no máximo 1 quilômetro do local, da oficina onde papai estava. Quando começaram a falar, aí papai veio olhar, quando chegou, reconheceu a bicicleta. Aí quando chegou lá no hospital, não tinha condições de ficar lá, mas eu também não lembro disso. Eu só lembro que Contaram, eu fui né? acordar depois de 72 horas, já numa cidade a 60 quilômetros de Vaze Alegre. Mas foi algo que foi eu acho que no momento que eu passei desacordado, foi uma aflição mais para papai, para mamãe, para os nossos familiares. Tinha quantos anos, Josimar? Eu não me recordo bem, mas eu acho que era 11 anos de idade. 11 anos de idade. A minha sorte é que a bicicleta caiu para o lado do meio, de dentro do ônibus, o ônibus passou por cima, e o choque me jogou para a lateral. Aí o ônibus passou ao lado e por cima da bicicleta. Rapaz, que livramento, né, Josimar? Graças a Deus, né? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Só um minutinho aqui. Eu quero agradecer, né? Agradecer os mais de 2.400 pessoas. A gente vê aqui de todo o estado, Josimar. Os 4 cantos do Maranhão, como a gente encerrou nossa live em 2021, os 4 cantos do Maranhão, de Timon, de Caxias, da regional Alto Turi, toda Maracassumé, Boa Vista do Gurupi. Então, agradecer a presença de todos vocês aqui ligadinhos na nossa live. Dizer que retornamos toda segunda-feira, às 20 horas, na rede social do Josimar Maranhãozinho. Aí. Só a pergunta aqui do Cláudio Omar, que está perguntando, o que você fazia na roça quando estava com seu pai? Lá no Ceará tem uma cultura diferente de plantio do que no Maranhão. Lá no Ceará, a terra é cultivada todos os anos, a gente repetia o plantio na mesma terra. E essa terra era aradada e era plantada não chove tanto quanto chove aqui no Maranhão, era plantada de máquina. E fazia as carreiras. E ficava um espaço no meio de limpar. Quando se falava da enxada, era para limpar. Limpar todo o mato que estava entre o arroz e deixar só o arroz ali pronto e totalmente isolado para crescer e botar os cachos suficientes para a colheita. Consequentemente, na época da colheita, tinha 2 formas de colher. Quando era em lugares baixos, colhia no cacho, como se colhe aqui no Maranhão. Mas lá, como era pouca chuva, o Ceará não chove muito, a maioria das vezes tirava o pé todo, né? Que aí sobrava a soca do arroz embaixo, que é o estalo do arroz, e ainda nascia outros cachos. Novo, né? E isso era... Aí depois tinha todo o processamento de bater manual também. Era montada uma mesa com tábuas afastadas uma da outra para pegar o bolo do arroz e bater, e os caroços iam caindo do cacho. Né? E assim depois era ensacado e guardado. Certo. Pensava que o homem não ia para a roça, era? Desconfiei com essa tua pergunta aí. Josimar, acho que o pessoal de Já foi na roça, bicho, alguma vez? Rapaz, no passei interior, assim, não tinha roça, não, mas eu ia muito pescar no então rio. Tu nasceu... só com as alzinhas ali. Tarrafa. No domingo, né? No domingo, né? Socó. Sabe o que é socó? Tu Sei, sabe, sei. Né? Tu sabe. Sei. Mas tu já pisou numa cobra? Não? Aí não. Mas pegar, eu já peguei, viu? Mas acho que o povo quer saber também, eu tô querendo saber. Eu não sei, eu acho que tem a cara assim de ser um menino muito levado, assim. No interior, sabe como é, né? Para fazer as necessidades. Tu pegou a época da cintina? Da cintina? Da cintina. Pegava 3 folhas de coqueiro para fazer como papel. No interior eu fiz muito isso. A cintina, lá na Timbaúba não tinha banheiro. O banheiro era as moitas. Aí, quando fala de moita, tem as folhas, né? Então, lá não tinha cintina, tem as folhas. As folhas, né? Tá. Rapaz,
Uma vez eu me limpei com ortiga, só. Não vou nem te contar aqui, não. Que rumo que tá indo? Vamos para dar um alô para a cidade de Santa Inês, de Turilândia, nossos amigos Passo Lumiar, Josmar. Falar de Turilândia. São Luís do Maranhão também curtindo a gente, nossos amigos da cidade de Satubinha, Santa Luzia, não falou aqui se era Santa Luzia do Tídio ou era Santa Luzia do Paruá, mas Para as duas, a né, todos, logo, para as duas logo, para Não. Nova Olinda do Maranhão, a todos vocês, nossos amigos aí, ligadão, né, Romeu? É isso aí. Queria agradecer a presença de todos, né? E Josimar, quem acompanha a rede social, né? Do Josimar, quem acompanha blog, essas coisas, vê o que as pessoas tratam com desrespeito, com fake news. Para finalizar, você tem alguma coisa a dizer, que gostaria de dizer? Não, eu respeito todos os blogs, eu respeito toda a imprensa, né? Só acho que alguns, como tudo na vida, tem aqueles que tratam as coisas com seriedade, tem aqueles mais irresponsáveis que tratam a coisa de qualquer forma, né? Eu acredito que a nossa pré-candidatura já passou da fase de discutir se é candidato, se não é. Nós já estamos preocupados aqui de evoluir. A nossa preocupação é de desenvolver o plano. Nós estamos desenvolvendo o nosso plano de governo, consequentemente, a vontade de resolver e trazer soluções para a necessidade do Maranhão é muito grande. Então, eu não vou discutir essa situação, porque eu acho que esses blogs que ficam requentando fotos de quando se estava discutindo a candidatura de São Luís para 2020 e tentando descredenciar a nossa candidatura, que cada vez mais a nossa pré-candidatura se estabelece nos 4 cantos do Maranhão, e nós não temos dúvida que estamos preparados para ir para esse pleito e disputar de igual para igual. Sabemos que vamos enfrentar candidatos bem preparados, mas nós estamos bem preparados e se preparando cada vez mais. Nós passamos agora o mês de janeiro. E eu posso dizer que não tem nenhum partido bem mais montado numa chapa para a disputa de federal e estadual do que o PL. Então, nós estamos sempre com um pé na frente politicamente, quando se fala de grupo, quando se fala de qualidade, quando se fala de atuar em cidades, realmente junto com o povo. Nós temos essa identidade. Agora, quinta-feira, vamos estar em Caxias, sexta-feira vamos estar em Timon, cidades que a gente já visitou, mas vamos retornar. Consequentemente, vamos a outras cidades que a gente ainda não teve a oportunidade de visitar. A gente sabe que nós temos uma deficiência e vai ser realmente muito trabalho, muita determinação da nossa parte, tirar essa deficiência. Eu nunca concorri a um cargo majoritário, então eu não fui votado em todo o estado do Maranhão. Os nossos outros adversários já tiveram uma disputa no cargo majoritário, onde fizeram campanha em todo o estado do Maranhão, e o outro também já concorreu 2 vezes para vice-governador em todo o estado do Maranhão. Eu não tive a necessidade, já fui o deputado federal mais bem votado, percorrendo praticamente a metade do estado do Maranhão, e as pesquisas mostram que nós somos o menos conhecido. Nós ainda precisamos ser mais conhecidos no estado do Maranhão, pois aonde o maranhense conhece a personalidade e o trabalho do deputado Josimar, com certeza, nessa cidade nós estamos bem. É isso aí. Mandar mais algum alô para alguma cidade, Letinha? Sim, para a cidade de São José de Ribamar, cidade de Santa Helena, cidade de Olho d'Água, também a cidade de Pio 12, Igarapé do Meio, são cidades aí ligadinhas no nosso programa aqui, com a nossa live. É isso aí, queria dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Muito satisfatório conhecer mais um pouco da história do Josimar. E lembrar que próxima segunda-feira, dia 14, tem um segundo episódio do vídeo que vocês viram aí no começo. Queria agradecer o Josimar, a Detinha, viu? Então sabe que nós nós, meu parceiro. Na próxima segunda, traz a cabeleireira que fez esse negócio aí, teu? tá? Vai fazer a Detinha. O meu não dá não, teu, o meu é pequeno. Dá pra fazer esse vídeo. Gente, muito obrigado. A gente fica por aqui e até a próxima. Agora,
ele pensava que eu não lembrava dele, olha, tia. Aí vai dizer que de gente feia a gente não esquece. Feia, rapaz. Mas porque... Aqui, ó, isso aqui, rapaz. Mas como foi... Isso aqui, rapaz. Bonito demais, né? Mas como foi tua... Agora eu vou te entrevistar. Como foi tua passagem no moto? Conto com o seu voto. No moto. No moto, minha passagem? Fez muito gol. Qual a passagem, rapaz? De jogador, pô. Só treinei, rapaz. Hã? Só treinou. Só treinei. Não Ele joguei, não. ele só passou na calçada. Eu só Não, não, treinei. não, Futebol, sabe como é futebol? Tu é flamenguista. Futebol, as coisas acontecem do nada, né? Então nós vamos marcar um jogo de futebol lá naquele campinho, lá em casa. Pronto, Gostou? pode marcar. Pode marcar. Vamos marcar. Valendo R$1 de suquinho. Não dá mais nadinha. Nós vamos botar esse pessoal, Matheus, Maguinho, já Matheus aquele gordinho ali vai ficar no teu time, Jesus, tá? Matheus é ruim demais. Gente, muito obrigado. A gente fica por aqui e até a próxima. Agradecer a Deus, né? Muito obrigado. E vocês tenham uma semana abençoada, que a próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, das 20 horas, na rede social do Josimar de Maranhãozinho, a gente conta com a presença de todos vocês e durante a semana ficam aí para dar sugestões, dicas, opiniões da nossa live de 2022, que está feita especialmente para todos vocês. É isso aí. Um forte abraço a todos vocês que nos acompanharam nessa live. Nossa primeira live de 2022. E agora começamos esse nosso compromisso todas as segunda-feiras, às 8 horas. E aí, quero deixar um alô, um forte abraço ao povo de Caxias, essa população maravilhosa, que estaremos retornando agora quinta-feira, passar esse dia maravilhoso aí com vocês. Sei que mais uma vez vai ser uma passagem inesquecível. E, em seguida, sexta-feira lá em Timon. Com certeza vai ser um dia maravilhoso. Vamos estar na companhia das nossas lideranças, entre elas o nosso vice-prefeito e próximo deputado federal, Paulo Marinho, e também Paulo Marinho Júnior, e também mandar um forte abraço ao Luquinhas, né? Luquinhas, que vai estar com a gente também em Timon, e ao Henrique Júnior também, que com certeza vai nos receber muito bem. É a primeira vez que eu vou ter a oportunidade de ir em Timon e ser recebido já com a companhia do Henrique, que é o nosso pré-candidato a deputado federal, que vai nos representar muito bem nessas eleições de 2022. Então, gente, muito obrigado, um abraço a todos vocês e até a segunda-feira. E fique com Deus. Valeu. Nasceu em 76. 13 de novembro de 76. Nossa casa era uma casa grande, né? Mas a família também era grande. Cada um dormia na sua rede, tinha o seu lugar determinado. Só tinha um quarto que tinha cama de casal, que era a cama de papai e mamãe. Então as meninas dormiam num quarto e os meninos dormiam separados em 2 quartos. Eu, desde novinho, escolhi um cantinho do lado da janela, na sala de jantar. Ele era muito apegado, o pai dele. Ele ia para a roça. Rapaz, eu ensinei eles a trabalhar, a respeitar o povo. Eles sempre foram um menino que não me deram muito trabalho, não. E todos os dias pela manhã, eu sempre acompanhava o papai. Se fosse no verão, eu estava carregando algodão, estava ajudando ele a encher os sacos de algodão, ou viajando para vender ou para comprar. Eu saía para a roça de manhã cedo, começava a trabalhar quando dava 10 horas, eu dizia, Josimar, se você quiser ir para casa, vá que eu só vou 11h30. Não, eu só vou mais pai. Aí nós estávamos limpando o arrozinho, aí quando eu botava uma carreira fora, ele botava a outra também. Encostava, eu fazia o acerto das 2 carreiras, aí fazia das outras 2, nós pegávamos de novo, voltando. Chegava com fome, tão ensuadinho, tão grudadinho. E gostava muito de acompanhar o pai dele. Toda a vida, ele sempre foi trabalhador. Ele tinha que estar mexendo, fosse com que fosse. No inverno, a gente tinha a responsabilidade de todos os dias, de manhã cedo, papai começava às 5 horas, amolava a ferramenta de todos os filhos, e quando era
6h30 estávamos todos em caminho da roça. Quando Josimar cresceu, os outros já estavam por o mundo, atrás de viver, de achar uma coisa para viver que ali não dava nada. O primeiro foi o Ademir, meu irmão, foi para São Paulo. O segundo foi Aldir, que foi para Manaus. E eu fui ao terceiro ir para Manaus. Aí o pai dele foi e botou uma vendinha para ele, uma bodeguinha, naquela época chamava bodeguinha, né? Aí botou aquela bodeguinha para ele trabalhar ali, aí nós fomos para Vazia Alegre. Ele sempre foi diferenciado. Eu nunca vi Josimar assim, com uma infância assim, não. Eu vi Josimar já com a expectativa já de trabalho, desde quando ele ficou sozinho com o papai. Já tinha o comérciozinho dele. Naquela época tinha a cultura de ter o caderno do fiado. Eu sempre busquei ouvir as pessoas e lá no mercadinho eu tinha muitos clientes que tinham dificuldade, que tinha que ser compreendido. Ele vendia e ia anotando no papel. Tu comprava, ele notava, aí às vezes pagava metade, aí ficava sem pagar novamente, porque não tinha que repagar. Aí ele dizia, ô mãe, essa conta já está tão velha, vai dar por terminada essa conta. E aí era assim. Ele ajudou muitas pessoas desse jeito aí, viu? Desde criança, aqueles meninos que gostam das coisas, né? Ele era assim, preocupava com os outros. Para ele não era para ninguém passar precisando. Ele visse, se ele tivesse um pouco no bolso, ele ainda tirava e dava. Deus sabe do coração dele, ele é bom. Mais ou menos com 8, 10 anos, aí ele sofreu uma barroada no Vale Jaguari. Eu fui atropelado por um ônibus e passei por muitas dificuldades. Passei mais de 72 horas em coma em outra cidade. E aí, nesses momentos difíceis, geralmente a gente faz uma reflexão melhor. E dentro dessa reflexão, aumentou mais ainda a vontade de buscar um futuro melhor. E aos 14 anos de idade, tomei uma atitude que foi uma das mais difíceis da minha vida, que foi deixar o meu pai e a minha mãe aí embora para Manaus. Quando foi um dia, ele foi dizer, eu vou caçar um meio de vida para mim. E toda a vida ele foi inteligente demais, o Josimar. Aí ele disse, eu vou me embora. E assim eu comecei em Manaus como vendedor de confecção, colcha, panela, lençol. Começou vendendo a pé. Aí passou para a bicicleta, da bicicleta passou para a motinha. E depois disso ele não parou mais, né? Ele nasceu em 76. 13 de novembro de 76. Nossa casa era uma casa grande, né? Mas a família também era grande. Cada um dormia na sua rede, tinha o seu lugar determinado.